Graça e paz, eu sou o diácono Luiz Silva e vamos seguir os livros com os livros históricos, né? Hoje nós vamos falar sobre o segundo livro histórico, que é o livro de Juízes. Lembrando que o material completo está no YouTube, no canal Luiz Silva Timbaúba. No Facebook tem uma parte dele também, no Facebook, no perfil Luiz Silva Timbaúba. No Instagram também está lá, Luiz Silva 6869 Diácono. No Instagram da Rádio Timbaúba Gospel, né? Rádio _ Timbaúba Gospel. No Kawai, Irmão na Obra. E no TikTok, luiz.s.silva3 e o nosso WhatsApp 819-8991-3336. E para quem quiser ouvir a Rádio Timbaúba Gospel, a web rádio, você vai lá no Google e digita Rádio Timbaúba Gospel, vai aparecer duas opções. A BR Logic, que é você clica e vai direto para o nosso site e ouve a nossa rádio e conhece o nosso site. Já curte lá, né? Deixa um comentário. E tem a Radiosnet. E aí você entra pela Radiosnet e curte o dia todo a programação da rádio. É rádio 100% evangélica. E para quem quiser adquirir a nossa apostila atual de estudos bíblicos, fique à vontade para nos acionar através do nosso WhatsApp 819-8991. Aliás, é 819-8991-3336. Vamos lá. O segundo livro histórico, o primeiro que nós já lemos, né, estudamos, foi o de Josué. Hoje nós vamos para o segundo livro, que é o livro de Juízes. E aí nós vamos entender por que os juízes foram levantados, né, diante ali do povo de Israel, após a morte de Josué. Então vamos lá. Juízes. O livro de Juízes é um livro histórico do Antigo Testamento da Bíblia e narra a história do povo de Israel desde a morte de Josué até a instituição da monarquia. Veja, Josué sucedeu Moisés, passou a liderar o povo na terra, fez a divisão das terras, né, com as 11 tribos. Porque 11 tribos, eram 12, irmão Luiz, porque 11 tribos tinham posses de terra. A 12ª tribo, né, foi a tribo de Levi, que ficou responsável pela parte sacerdotal. E isso a gente vai entrar naquela questão de dízimos e ofertas, porque quem não tinha terra não produzia, não plantava, não criava, então ficava ali só para o trabalho eclesiástico, para o trabalho espiritual, sacrificial do povo. Então o povo trazia tudo o que produzia nas suas terras, nas 11 tribos ficaram responsáveis por manutenção do templo, pela manutenção dos levitas. Mas isso é outra história. Mas aqui você já começa a entender o porquê da instituição de Deus, né, dos dízimos e ofertas. Porque 12 tribos foram criadas, mas 11 receberam terras e uma recebeu a maior tarefa, que foi de oferecer sacrifícios e cuidar das coisas do Senhor. Até aí entenderam? Bem, Josué morre e aí cria-se, antes da monarquia, cria-se a instituição de juízes. Aqui está um estudo biográfico sobre os principais personagens e temas do livro de Juízes. Período dos juízes. O livro de Juízes cobre um período da história de Israel que vai desde a morte de Josué até a instituição da monarquia, cerca de 300 anos. Durante esse período, Israel tinha um líder centralizado e cada tribo agia de acordo com suas próprias necessidades.
Cada tribo tinha suas regras, seguindo uma regra principal, que era a regra da lei de Deus, famosa lei mosaica, mas a lei não é de Moisés, a lei foi dada a Moisés para transmitir ao povo. Mas ali é igual a família, cada família tem uma cultura, tem uma regra, mas nós seguimos a Constituição. Então a Constituição do povo daquelas tribos era a lei de Moisés, né? A lei de Deus. Mas cada um tinha ali suas regras, né? Nas suas tribos. Isso passou-se 300 anos após a morte de Josué. Então, cada tribo agia de acordo com suas próprias necessidades. Os juízes. Os juízes eram líderes militares e espirituais que Deus levantou para liderar Israel de seus inimigos, libertar Israel de seus inimigos e guiar o povo de volta à obediência a Deus. Veja bem, os juízes eram líderes militares e espirituais que Deus levantou para libertar Israel dos seus inimigos e guiar o povo. Guiar o povo a quê? Josué guiou o povo, Josué junto com Moisés, guiou o povo até a terra prometida. Mas depois de estarem de posse da terra, eles tiveram inimigos. E se afastaram de Deus. Então aqui os juízes, eles faziam cumprir a lei, como se hoje ainda fazem, e trazer o povo de volta à obediência a Deus também. Então, além de lutar, né, ou guiar o povo na guerra contra os seus adversários, fazia-se com que orientava-se o povo à obediência, a permanecer na obediência a Deus. Alguns dos principais juízes incluem, primeiro juiz, né? Otniel, guarde esse nome. O primeiro juiz de Israel que libertou o povo da opressão de Cushan-Risataim. É um nome lá que é bem complicado, mas está aqui. Cushan-Risataim. Então, esse juiz, Otniel, foi o primeiro juiz de Israel que libertou o povo da opressão de Cushan-Risataim. Segundo, Eude, o juiz que libertou Israel da opressão dos moabitas. Débora, para dizer para alguns, né, pseudos socialistas ou intelectuais, dizer que a Bíblia ela é machista, que Deus é machista, não, está aqui, né? Entre tantas outras mulheres que antecederam esta também foi uma juíza. Por que Deus não colocou somente juiz? Porque Deus ele não é machista, e nem é feminista, ele é a favor do homem e a favor da mulher. Fica bem claro isso? Amém. Débora, uma profetisa e juíza. Veja só, ela não era somente juíza, ela não era somente profetisa, ela era profetisa e juíza, que liderou Israel na vitória sobre os cananeus. Gideão, todo mundo conhece essa história, né? Um juiz que liderou Israel na vitória sobre os midianitas. Jefté, um juiz que liderou Israel na vitória sobre os amonitas. Sansão, famoso Sansão, tem até filme sobre ele. Um juiz que foi dotado de grande força, mas também conhecido por sua fraqueza e desobediência. Eita! Do que adianta o homem ser tão forte ao ponto de matar milhares de inimigos com uma queixada de jumento? Mas se diante de uma mulher, ele cai. Se Deus diz, olha, não se junta com essa pessoa, e ele vai e faz. Então, Sansão
foi um juiz que foi dotado de grande força, mas também foi conhecido por sua fraqueza e desobediência. Sansão não se junta com aquela mulher. Sansão vai e a fraqueza dele era a mulher. Mas a maior fraqueza e a maior derrota dele foi a desobediência. E ele entrou para a história, mas como um homem forte fisicamente, mas fraco espiritualmente. E fica aqui a dica para cada um de nós. Temas principais do livro de Juízes: ciclo de pecado e redenção. O livro de Juízes apresenta um ciclo de pecado, opressão, arrependimento e redenção que se repete ao longo da história de Israel. É sempre assim, até hoje, até agora, nesse momento. O livro de Juízes apresenta um ciclo de pecado, opressão, arrependimento, redenção e assim vai. Pecado, opressão, arrependimento e redenção. Pecado, opressão, arrependimento e redenção. Isso te lembra algo original e atual? Abra aí, depois que terminar aqui, depois que você ver esse estudo, você vá lá no Google e veja o que está acontecendo com Israel, com os israelitas, os israelenses. Ali é uma fração do povo, desse povo que a gente comenta, mas ainda estão em pecados. E qual é a consequência? A opressão. Mas quando há arrependimento, Jesus vem e livra. Pode se juntar nações contra aquele povo. Historicamente, não na Bíblia, mas nos dias atuais, cumprindo a Bíblia, as profecias, você vai ver que Israel sempre pecou, Israel sempre sempre foi oprimido, foi escravizado, mas Israel sempre se arrependeu e sempre teve a redenção. E isso acontece naquele tempo, aconteceu naquele tempo, e acontece até o dia de hoje, dia 6 de junho de 2025. Não é fato. Aliás, não é coincidência, é fato. A Bíblia, já disse Billy Graham, é o mais atual do que o Jornal de Amanhã. Aqui nós já sabemos o que vai acontecer. O Jornal de Amanhã ainda precisa as notícias acontecerem. Mas sempre foi a história do povo de Israel dessa forma. Pecado, opressão, arrependimento e redenção, que se repete ao longo da história de Israel. Esse, até hoje, foi eu que incluí. Desobediência e consequência. O livro destaca as consequências da desobediência de Israel a Deus e a importância de seguir a vontade de Deus. Graça e misericórdia. O livro também destaca a graça e a misericórdia de Deus com Israel, mesmo quando o povo é desobediente. Veja bem, mesmo quando o povo é desobediente, mesmo quando eu e você desobedecemos a Deus, pecamos em pensamentos, em atos, em palavras, Deus é misericordioso para nos perdoar. Glórias a Deus. Por isso, não há outro Deus além desse Deus na minha vida e na história da humanidade. Esse é um Deus maiúsculo. É o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É a razão de eu levantar de manhã e vir produzir esse vídeo. É a razão de eu pesquisar, de eu abrir a Bíblia e estudar sobre ele, de eu entrar nas redes sociais, no Google, na inteligência artificial e pesquisar e trazer, produzir esse estudo para você, porque eu aprendo e cada vez mais eu fico mais convicto que eu preciso crer para ver e não ver para crer. E eu tenho provado da graça e da misericórdia dele. E se isso não fosse real, se ele não tivesse me libertado do vício do crack, se ele não tivesse me curado da artrose degenerativa, da varicocele, tivesse cumprido as suas promessas na minha vida, eu tenho certeza para você, eu estaria até essa hora dormindo, descansando. Se ele não tivesse aberto, né, essa porta de emprego que eu estou hoje,
que foi uma promessa que passou 11 anos praticamente, eu não estaria aqui. Mas ele é real. E mesmo eu sendo infiel, ele permanece fiel. Mesmo eu pecando, ele está disposto a me perdoar quando eu confesso e deixo, quando eu me arrependo. Lições para a vida. Importância da obediência. O livro de Juízes nos ensina a importância de obedecer a Deus e seguir sua vontade. Consequências do pecado. O livro destaca as consequências do pecado e a importância de se arrepender e voltar para Deus. Abro um parêntese aqui e digo, tem pessoas que dizem, Deus está castigando. Louvado seja Deus quando isso acontece, porque ele castiga e repreende a quem ele ama. E o castigo, você tem que inserir ele no contexto onde ele está sendo aplicado. Castigar não é pegar e dar paulada, aí é agredir. Castigar, nesse contexto, é uma prova de amor. Ele castiga e repreende a quem ele ama. Eu pequei e eu estou sofrendo castigo. Não! Entenda que para toda ação há uma reação. Qual é o salário do pecado? É a morte. Você pecou, você plantou o pecado, você vai colher as consequências daquele pecado que você plantou. Então, são consequências de pecado, não são castigos de Deus. Ficou claro isso? Você pecou, então prepare para colher. Não para que o castigo de Deus, é porque você plantou. Foi porque eu plantei o pecado. Então, se eu, chegasse a roubar, ou mentir, mentir. Aquela mentira é uma semente que foi plantada. Mais à frente eu vou colher. A casa vai cair, alguém vai descobrir e eu vou ter que me explicar. É castigo de Deus? Não, é consequência. Então, o livro de Juízes ensina a importância da obediência e seguir a vontade de Deus. Destaca as consequências, não como se diz, não o castigo, não, a consequência. Adão e Eva, eles não foram castigados porque pecaram. Eles foram expulsos do jardim por consequência da desobediência. Deus disse não, eles desobedeceram. Deus castigou eles, tirando do jardim? Não, foi consequência. Vocês agora só conhecem o bem e o mal, então agora vocês não têm direito mais de ficar num lugar santo. Consequência, não foi castigo, foi consequência. Ficou claro? Graça e misericórdia. O livro nos lembra da graça e da misericórdia de Deus que estão disponíveis disponíveis para todos que se arrependem e voltam para Ele. Em resumo, o livro de Juízes é um relato da história de Israel durante um período de liderança descentralizada, destacando a importância da obediência da obediência a Deus e a consequência da desobediência. Ele também apresenta exemplos de líderes que foram usados por Deus para libertar e guiar seu povo. Em resumo, aí está o livro de Juízes. Que Deus abençoe, medite sobre essas palavras em nome de Jesus. E até a próxima. O próximo livro a gente vai estudar sobre Ruth. Para quem é feminista, para quem é aí e diz que a Bíblia é machista, vai estudar, tá? Depois não falar besteira e criticar aquilo que você não conhece. Deus, ele criou o homem e a mulher. Ele não é machista, ele não é feminista. Deus é pai, Deus é amor. Ele ama homens e ama mulheres, ele ama aquele que é filho, que obedece os seus mandamentos, que cumpre a sua vontade e está no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.